Olá, aqui é a Thaís Moretz. Hoje eu estou aqui na clínica Yosemite, em Xangai, um hospital. Eu vou conversar com a doutora Grace. A doutora é natural de Taiwan, mas morou no Brasil, se formou em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Depois ela se mudou para os Estados Unidos e para Hong Kong. Trabalhou em Hong Kong por 15 anos, atendeu o pessoal do SARS e depois se mudou para a China. Desde 2012 está aqui. Ela é especializada em medicina da família e atendimentos emergenciais. Bem-vinda, doutora Grace. Obrigada. Muito obrigada, Thaís, por me convidar. Muito prazer em participar do seu programa. Conta então para mim um pouquinho da sua experiência, né? Principalmente essa sua passagem pelo Brasil e por Hong Kong. No Brasil, eu formei na residência de ginecologia obstetrícia, depois fui para a América e passei a prova de licenciamento, depois me casei e fui para Hong Kong. No Hong Kong, acho que 13, a gente teve uma grande pandemia de SARS. Naquela época, eu estava trabalhando no hospital público no Hong Kong, chamado Kwang Hua Hospital, que é o primeiro caso de SARS no Hong Kong. E ainda lembro daquela paciente na unidade intensiva, eu passei por lado dele. E depois de SARS, a história de doenças infecciosas tem mudado muito, cuidados, intervenção de governo e medicina tem mudado outro ramo. E acho que é uma experiência muito válida, por isso que agora, depois eu mudei para Xangai, quando eu encontrei SARS, eu falei assim, nunca pensei na minha vida, eu vou encontrar com uma coisa desse na minha vida, e parece peste negra no século passado. E depois eu mudei para Xangai, daí começou esse Covid-19. Isso. Então conta pra gente, qual que foi a sua reação quando teve as primeiras notícias de um surto de uma nova doença em Wuhan e que parecia com SARS? Como que a senhora reagiu e a comunidade médica? Do 2019, e no final do ano, eu lembro que os médicos começaram com WeChat, começaram a mandar mensagens. Ouvimos dizer que o SARS está voltando, o SARS está voltando e está espalhando. Mas naquela época não está saindo no jornal, não está saindo nada. Como eu passei pelo SARS, daí eu pensei que fosse só uma fofoca, que fosse uma mentira de internet. Mas nunca pensei que eu vou... Você falou nunca mais o SARS. Nunca mais. Para mim, o SARS não deve voltar. Daí que o pessoal falou aquele negócio de essa é uma doença infecciosa que saiu de um laboratório que ficava no Wuhan, que o vírus contaminou alguém e levou para fora. Tem um monte de... Eles acharam que tinha sido produzido no labatório. Isso. No comecinho tem um monte de fofoca. Isso. Daí tem aqueles teoria de conspiração, onde que veio... Quando essa notícia saiu no jornal, na verdade, é uma explosão, né? Mas antes disso, sim, entre os médicos tem essas fofocas andando, mas nada confirmado. E aí, quando confirmou mesmo, se prepararam para... Isso. Teve imediatamente um treinamento, uma convocação geral dos médicos para... como se portar, ações de emergência. Na verdade, essa coisa veio muito rápido. Você deve lembrar, né? De noite para dia, o governo chinês falou assim, vou fechar a cidade. Sim. Ninguém mais sai, ninguém mais entra. Daí fala assim, todos os hospitais vai começar a fazer isso ou aquilo. Daí, de repente, o governo fechou quase todos os hospitais privados e proibiram a gente de ver paciente com febres e entrar e sair precisa de equipamentos especiais e que são essas roupas de proteção. Daí cada dia é uma política diferente, é uma coisa diferente. Então o seu hospital aqui ficou fechado durante o momento grave da...
quase fechado, porque não deixa a gente entrar, porque para entrar tem que passar. Naquela época não tinha aquela passagem que a gente usa agora, fala que você o QR Code. E naquela época você tem que mostrar, eu lembro que você tem que ter um certificado de governo que você é saudável. É muito difícil de tirar essas provas. A gente não chegou a fechar, mas vamos dizer que pelo menos a gente fechou 80% a 90%. Para evitar trazer doentes, contagiar. Então, o tratamento para os pacientes ficou então concentrado nos hospitais públicos, é isso? Isso. E aqui na China, pelo menos, o tratamento e como eles enfrentam essa pandemia é uma coisa centralizada pelo governo, que não pode ser decidida pelas instituições privadas. Por isso que a gente concentra todas as pacientes com febre, suspeita de Covid, contaminantes, todo mundo é concentrado nas instituições do governo. Sim. Então, se amanhã chega um paciente aqui, estou com febre, temperatura alta, não estou com meu paladar, está com todos os sintomas, dor no corpo, vocês fazem um exame inicial? Não fazemos. A gente manda direto, porque se direto. Você for confirmado, você tem Covid aqui, a gente vai ter que fechar por 2 semanas. Isola, fecha o bairro inteiro, né? Isso. As pessoas vão ficar sem poder se locomover. Isso. Então, a iniciativa que o hospital toma é de encaminhar para o hospital público. Isso. E que tem leitos suficientes, está bem equipado? Tem. Os governos chineses estão preparados para a grande pandemia, mas ainda bem que a gente controlou. E agora está controlado, está seguro. Teve um caso, depois de muito tempo agora, e não tem mais nada. Se surgir mais, tem alguma fofoca? Não, alguma fofoca médica? Agora não tem fofoca, agora todo mundo quer tirar férias, todo mundo quer sair de casa. Ninguém está falando de nada, né? A gente quer viajar. Que bom. A gente pode. O pessoal que está no Brasil não pode ainda, infelizmente. Lendo as estatísticas do dia, recorde de 2.730 mortes ontem. O Brasil já tem mais de 290 mil mortos pelo Covid. Por que que lá está tão difícil de controlar e a gente não consegue fazer igual a China? Acho que é diferente, situação diferente. Precisa ter um governo mais poderoso, precisa ter população mais cooperativa e precisa uma média de propaganda que pode educar, ensinar e precisa ter equipamento para ajudar as pessoas. Se você quer isolar a pessoa, você tem que garantir que eles têm comida, não vai perder trabalho. Aqui o governo chinês está fazendo tudo isso e é mais difícil no contexto do Brasil. Então, se uma pessoa ficar isolada ou em tratamento, o emprego dela está garantido. Aqui basicamente eles não podem te demitir. Eles te mandam comida, ele deixa a comida na porta. E você abre a porta, pega a comida e você joga lixo na porta. Tem alguém que vem pegar o lixo na porta. Isso quando eu voltei do Brasil para cá, em março do ano passado, era muito controle no compound, né, no prédio, o comitê da vizinhança. Os próprios moradores fazem inspeção, ia fiscal bater na minha porta todo dia. Para acompanhar a quarentena, né? E aqui chinesada eles têm aquele consenso de ter que encontrar isso. Eles podem te espionar, o seu vizinho pode te espionar. Então, eles podem te dedar para autoridades. Então, você tem que realmente ser cooperativo. E as pessoas são, porque elas querem cooperar com o governo, tem medo do governo ou tem medo do vírus? Os dois, eu acredito. Mas aqui ainda vive naquela forma de comunidade. Então, um prédio, uma comunidade, e cada bairro tem uma comunidade de bairro. O governo manda gente para todos os bairros. Então, a ação de governo vai para cada bairro, cada prédio. Tem uma penetração. Isso, tem uma penetração geral. Por exemplo, na minha casa, acho que depois de Covid-19, a polícia já subiu para minha casa uns 3, 4 vezes. Porque você é médica. Não, para registrar que você é estrangeiro morando na China, que você nunca saiu
da China. Ah, tá. Não, porque a doutora Grace, ela é natural de Taiwan, né? E mora na China desde 2012. Então, doutora, vamos falar então assim sobre os hospitais um pouco, os equipamentos. A senhora clinicou no Brasil, agora clínica aqui, os remédios. A China teve agora um crescimento aí em qualidade e quantidade também de empresas do setor farmacêutico. Elas estão realmente bem preparadas, os produtos são bons, a gente pode comprar em outros países. Os hospitais internacionais, como o Yosemite, que é um hospital japonês, adquire produtos, você usa as luvas, os aventais, os medicamentos, os testes produzidos por empresas chinesas. Isso, a gente usa tudo aqui na empresa chinesa. E é bom o suficiente. É de confiar. Isso, é confiável. Tá. E no Brasil, os equipamentos, a senhora percebeu bastante diferença? Os hospitais lá também são bem equipados nesse sentido? Os profissionais médicos são equivalentes aos chineses ou tem muita diferença? A minha experiência há muitos anos atrás. É difícil de dizer. Mas eu acredito que tem diferença de poder... por exemplo, eu morei no São Paulo. É claro que HC, eles podem ter equipamento diferente de Albert Einstein. E isso é por causa de necessidade de poder aquisitivo, né? Acredito que tem diferença, mas agora não sei qual é o aparelho que eles estão usando. Para quem está doente, que nem tem acesso ao hospital, que é a realidade de muitos brasileiros, tem que se cuidar em casa e tem famílias, qual que é a sua dica? Vou dizer que dormir bem, comer bem, ficar saudável para cuidar dos outros. Quando você for cuidar dos outros, lembra de lavar a mão, lembra de usar máscara, lembra de deixar a casa ventilada, bem ventilada. Evita contato direto, manter certa distância, porque toda doença infecciosa, no parte médica, a gente fala que tem fator de hospedeiro, tem fator de host hospedeiro, que quanto de vírus sai de mim e quantos vírus vai chegar em você. E, por exemplo, se eu saio 10 vírus da minha boca, quando vou a certa distância, vai chegar 2 vírus em você. Por isso que certa distância vai diminuir essa concentração de vírus. E, é claro, o vírus em si tem infectividade, tem virulência, que de tão poderoso ele é. Então, cada vírus é diferente. Para esse COVID-19, o famoso é muito infeccioso, é virulento e muta. E ele tem mutação rápida. Exato. Por isso os que hospitais aqui na China estão preparados para essas novas cepas que estão desenvolvendo? Eles estão. A China tem tecnologia hoje em dia, por isso que a gente tem que admitir, embora pode não ser tão bom como a América, como a Europa, mas a China não é tão bom quanto? Não é tão bom no sentido de uma estrutura bem estabelecida, mas a China tem tecnologia e tem menos burocracia. Menos burocracia, isso ajuda a fazer muitas coisas a se concretar. Na América e na Europa tem muita burocracia, então fica difícil. Bom, tem outras burocracias aqui na China. Isso, tem outra diferente. No vírus é bem mais fácil. No vírus eles estão eficientes. Está eficiente, muito eficiente. A máscara é eficiente? Vamos dizer suficiente e eficiente. Sim, é suficiente e eficiente. Mas a gente fala de máscara cirúrgica. Na China, tem muitas máscaras que é de PM2.5, que é naquela época que tem poluição grande, tem um monte de essas máscaras. São as mais durinhas. Isso. Elas não protegem contra o vírus? Vírus precisa diferente. A máscara cirúrgica, porque a partícula de vírus é ainda menor. É diferente. Uma que pode filtrar a poluição, não necessariamente filtra o Isso, poluição ainda tem diferente tipo, que é partícula pequena, partícula maiores e mais cirúrgica. Então, quando a gente vai comprar uma máscara, tem que estar atento a qual informação? Pega a máscara cirúrgica. Cirúrgica. E tipo a marca, a gente fala, né? Porque agora tem muita gente produzindo máscara realmente no mercado. Tem. Daí você tem que procurar se está escrito cirúrgica. Eventualmente você vai comprar máscara falsa, mas
Existe máscara falsa? Tem sim. Como que é? Ela vai dizer que é cirúrgica e na verdade não é. Isso. Tá, vacinação. Então a senhora me falou, não foi vacinada ainda? Não fui. Gente, a China não vacinou muito, né? A gente estava vendo 4% da população, segundo estatísticas. Como que é a política agora de vacinação? Tem algo oficial? Oficialmente está vacinando a primeira linha de pessoa que está mais em risco e depois vai começar a vacinar pessoal de, acho que 19 a 59 anos e para a grande população. Agora tem muitos estados, província na China, já começa a fazer registro. Depois de registrar, você leva o seu pedido para o governo te vacina. Não é clínica particular, é governo que vai te vacinar. Então, a senhora, como médica, está no grupo de frente, prioritário, né? Um grupo prioritário, mas ainda não chegou na sua vez. Não, ainda não. É para chorar um pouco. Mas tem alguma previsão de data? Previsão de data, acho que depende de instituição, né? Daí a minha instituição vai lá negociar com o governo, porque aqui na China, esse sistema de saúde são duas linhas. Governo, que a gente chama principal, e o resto. O resto são as pequenas clínicas particulares, clínicas internacionais, e eles ajudam a minoria, que não é a população, aquele chinesada toda. Então, a gente... vamos dizer, a nossa voz não é de hospital do governo, por isso que a gente pertence aos povos. Então, prioritária são médicos de hospitais públicos. Isso. Aí o pessoal de logística, aeroportos, né? Isso, estudantes, né? Professores. Mas esse grupo ainda está faltando ainda bastante gente, o número ainda está bem baixinho. Os chineses estão ansiosos, animados para tomar vacina? Não. Não tanto, meio. Tem gente que querem ser vacinado, mas tem muita gente que não querem ser, eles querem ver efeitos colaterais. Estão aguardando. Isso, eles têm medo. Aqui está sob controle, então também não é tão urgente de tomar. Acho que o motivo de a gente quer observar é realmente na China a situação está muito boa. O pessoal não dá muita bola, porque parece que está tudo controlando. Tá. Ai, adorei, eu acho que é isso. Eu quero te agradecer imensamente. Você quer falar alguma coisa dos seus outros trabalhos, saúde da mulher, algum tema, assim, algum recado para o Brasil, para quem quer se cuidar contra o Covid, se precaver? Muito obrigada, Thaís, por ter me convidado. Eu queria falar para o pessoal que está morando, brasileiras e brasileiros que estão morando na China, especialmente que está morando no Xangai e Beijing, você está na melhor cidade do mundo. Mesmo que toda a China tem problema, essas duas cidades estão garantidas e não fica preocupada. E tem muito brasileira que ficaram aqui na China, não podem voltar para o Brasil para serviços médicos. Aqui tem bons serviços médicos também, nível internacional, confiáveis. E não precisa ficar pânico, essa pandemia vai passar, a nossa vida vai voltar, a gente vai para a praia. Então essa foi a doutora Grace, deu uma entrevista muito esclarecedora para a gente, muito obrigada pelas informações, espero que vocês tenham gostado, continuem ligados no nosso canal, tem muito mais vídeo interessante por aí, o nosso Instagram e Feito na China. Meu Instagram pessoal é Thaís Moretz, fiquem de olho, um beijo.